carta do apóstolo Paulo, igreja fundada por ele mesmo, em uma capital chamada Caia, ali em Coríntios. Nós vamos falar sobre alguns versículos do capítulo 1 até o capítulo de número 11, onde é o final da exposição da nossa mensagem, que é a ceia do Senhor, mas que venhamos entender que o que nós passamos hoje já vinha se rolando, de tempos atrás. E é algo, não vou dizer que normal, né? Não é normal a gente pecar, não é normal a gente fugir da presença de Deus, não é normal a gente se irritar com Deus, mas é natural, não é porque é da nossa natureza. É algo que nós temos que a cada dia aprendermos a controlar, para que venhamos estar firmes com Deus, ou firmes. Amém? É uma luta. Cada um de vocês que estão aqui é uma luta. Para alguns é muito mais fácil estar diante de Deus, na presença de Deus. Para outros há uma dificuldade muito grande. Todas as vezes que eu olho para Viviane, a esposa de Júnior, é Fonseca, né? Santos, eu vejo um trabalhar de Deus muito grande. Quando eu vejo essa mulher aqui na igreja, você não sabe a alegria que vem ao meu coração, porque quem acompanhou, como assim, eu, minha esposa, Messias, os mais velhos, a trajetória de Viviane Santos não foi fácil. Veio de uma vida completamente fora de toda a realidade de hoje estar aqui. Não digo nem como membro, mas como obreira da casa de Deus. O diabo por muitas vezes tentou matar ela dentro da igreja, se manifestar e querer bater a cabeça dela no chão, para envergonhar o nome de Deus. Só que o diabo não sabia é que antes que ele tivesse qualquer atividade na vida de Viviane Santos, Deus já tinha escolhido ela desde o ventre da mãe dela. E o que me dá alegria em estar aqui são exemplos como o de Viviane e de tantos outros aqui. Se eu for mencionar aqui, nós vamos passar a noite aqui, não vai dar tempo de eu trazer tudo à tona. Mas eu usei ela assim para a cada dia mais eu me despertar que Deus verdadeiramente é nesse lugar, para que eu nunca venha me esquecer disso, para que sempre eu tenha, mesmo no meu momento de histeria, vontade de estar aqui. Amém? Amados, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai relatá-la quando ele estava em Éfeso, porque ele recebeu a carta de uma pessoa, e nós vamos ver, de uma família, de um entregante de uma família, devido às ocorrências negativas que estava tendo lá nessa igreja. Essa igreja ele abriu quando ele ficou lá 18 meses, ou 1 ano e 6 meses, naquela cidade, na sua segunda viagem missionária. E quando ele viu o que havia em Coríntios, capital de Caia, o coração dele, cadê o som de fundo? Encheu de alegria quando ele olhou as oportunidades naquela cidade. Entretanto, aquela cidade era uma cidade onde, na Praça Ágora, já preguei isso aqui diversas vezes, havia uma disputa de filósofos, preleitores e pessoas que ali divulgavam algumas coisas do que eles queriam, verbalizando ali em determinado lugar, para atrair a mente das pessoas, ou a atenção, e se reunir inúmeras quantidades de pessoas. Umas queriam ouvir filosofias, outras queriam ouvir teses e temas de pessoas acerca de assuntos diversos. E Paulo, passeando por aquele local, ele viu que havia uma necessidade de propagar a palavra de Cristo naquele lugar. Aquele lugar era um lugar portuário, onde recebia inúmeras embarcações, principalmente marinheiros, pescadores e viajantes. E tinha 1000 sacerdotisas, né,
que servia a Diana Afrodite naquele local, que em um determinado momento, ao saber a noite, descia as embarcações e se prostituíam como se não houvesse um amanhã. Ou seja, além de Paulo ver que era uma cidade populosa, uma cidade de visitantes e travessias de pessoas, ele olhou que era uma cidade que necessitava de uma igreja fundada dentro daquele local para que se propagasse a palavra do Senhor. Façamos agora uma comparação. Imagina se hoje, vamos usar o nosso território, aqui no coração de Maria e bairros adjacentes, não tivesse uma igreja evangélica. Como nós seríamos? Como seres viventes. Então, quando ele olhou para aquele cenário e viu a necessidade de um verdadeiro Deus habitar naquele lugar, porque para muitos que conhecem a filosofia, em alguns espaços, em alguns temas dela, tira toda e qualquer evidência de Deus, assim como os ateístas ou os ateus. E Paulo, vendo aquilo ali, se encorajou de querer abrir uma igreja ali. Mas antes de ele abrir uma igreja, ele precisava falar do que ele queria elaborar naquele lugar. E provavelmente aquele povo ainda não tinha ouvido, falar de Jesus de uma forma da qual o apóstolo Paulo iria falar naquele dia. Havia ali o deus Apolo, a deusa Afrodite, Diana Afrodite, que eram estímulos para orgias sexuais, mas nada disso impediu a coragem de Paulo de propagar a palavra de Deus. E ele disse: vai ser aqui, nessa região, que eu vou abrir uma igreja, onde muitos não dão crédito a Cristo, vão ter que passar a dar. Então ele teve aquela ideia, se levantaram muitos demônios, porque ali havia um ácopre que tinha uma estátua de deusas, principalmente da Diana Afrodite, onde as pessoas celebravam cultos de orgias a ela. E não foi fácil para o apóstolo Paulo, mas ele fundou a igreja e teve que se ausentar de lá por motivos pessoais ou ministeriais, porque ele tinha que ir em outras igrejas, porque ele abriu muitas igrejas. E quando ele está lá pensando que está tudo transcorrendo da forma que ele estava imaginando, em um dos dias da Santa Ceia do Senhor, ele recebe uma carta extensa. E ele retorna aquela carta repugnando toda e qualquer atitude daquilo que foi ouvido ao coração dele, ou chegou aos ouvidos dele e chegou ao coração. No capítulo de número 1, no versículo 3, nós já podemos, em nome de Jesus, ver ali o que eu falei há poucos instantes, de propagação de palavras, aonde havia inúmeras pessoas que ouviam aquilo, e diz assim, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda a palavra e em todo o conhecimento. O que é que ele quer dizer com isso? Que quando aquele povo estava naquele local, naquela praça chamada Ágora, ele usou o tempo que a ele foi cabível falar de Cristo e ensinar a ele, enriqueceu eles na palavra. Então, quando ele recebe esta carta, que nós vamos ver agora, no capítulo de número 1, versículo 10 a 17, acerca das constantes contendas, brigas, disserções e disputas de valores internos dentro da igreja, aquilo entristeceu muito o coração do apóstolo Paulo. Entristece o coração de qualquer um do pastor quando vê as ovelhas desgarradas. Às vezes alguém diz assim: poxa, o pastor nunca mais ligou para mim, o pastor nunca mais me procurou. É porque a gente passa a ser antipático, é a palavra mais plausível que eu achei aqui agora, A gente passa a ser uma pessoa que já está sendo
antipático, já não está trazendo satisfação àquela pessoa, de estar cobrando a ele ou a ela pela ausência na igreja. E a Bíblia nos ensina que para tudo há um tempo de você cobrar, há um tempo de você chamar, mas há um tempo de você parar. Pastor, não tem isso não, tem sim. Há um tempo de abraçar, isso é abraçar, isso é você amar, isso é você pensar, mas há um tempo de se afastar de abraçar. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, para que você não se torne uma pessoa antipática. Então o que é que ele recebe das constantes confusões que estava tendo dentro da igreja? Capítulo de número 1, versículo de número 10 até o 17, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo da família de Cloé, que há contendas entre vós. Para um pouquinho aí. Ele não disse que foi chegado aos ouvidos dele por alguma pessoa. Olha como é que é a atitude diferente de uma pessoa que serve a Deus. Algo recorrente na igreja. Não, ele dá endereço, dá nome, dá identidade de tudo, porque não foi uma fofoca. Foi uma queixa de um dos membros da igreja que não estava se agradando com as atitudes que estavam ocorrendo dentro da igreja. E ele disse: olha, teve uma pessoa, vamos supor, a irmã de Cloé, o primo de Cloé, o marido de Cloé, o filho de Cloé, chegou e me disse que está havendo problemas. Ao invés de vocês se unirem, vocês estão se afastando cada vez mais. Não é melhor que vocês tenham o mesmo sentido de vida, o mesmo parecer de vida? Ou seja, que sejam todos cristãos, que sejam todos participantes do corpo de Cristo. Por que isso está acontecendo? Aí continua: quero dizer no versículo 12, que com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou Pedro, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo batizado em nome de, foi, louvado seja Deus, vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a ninguém de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosses batizado em meu nome. Eu batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei a algum outro, mas ele deixa claramente que os batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não batizou em seu nome. No versículo 17 ele diz assim, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Ou seja, o que é que ele pregava? A existência, as obras, os milagres, a morte e a ressurreição de Cristo. Por quê? Ele dizia para aquele povo: a morte de cruz de Cristo para vocês tornou-se em graça e provenientemente em salvação. Falei isso aqui e disse ao povo, e vou relatar outra vez, porque tem pessoas aqui que não ouviu. Aquele Jesus que nós vimos aí nas igrejas, em santinhos, né? Vestidinho, tapando o sexo dele, aquilo é uma mentira. Uma das maiores humilhações que ele fazia com as pessoas, principalmente da classe de Jesus, que afrontava o mal, era mostrar a nudez dele. Pegaram Jesus e nu Jesus foi crucificado, e nu Jesus chegou até a Gólgota para mostrar a humilhação de Jesus por amor de cada um de nós. Sem contar que quando o Messias não tinha mais sangue para correr sobre seu corpo, caiu água. Deram vinagre a ele quando ele pediu água, porque sabia que ele era sacerdote, um sumo sacerdote. Jamais ele poria vinagre em sua boca. Então, de todas as formas e naturezas,
tentaram humilhar Jesus. Agora eu te pergunto, por que causa fizeram isso? Por que razão ou circunstância humilharam um homem que não fez nada a não ser curar, a não ser trabalhar em prol das pessoas necessitadas da época e pregar sobre as benéficas celestiais? Porque o inimigo nunca está satisfeito com o bem da humanidade. E ele veio tão somente para nos trazer vida. E de repente ele faz ali o seu discurso na Praça Ágora, não sei por quanto tempo, suponhamos que em 6 meses, e ali levantou algumas tendas, algumas madeiras, quem sabe, ou até de barro mesmo, como eram as casas da época, e ergueu ali um cenáculo, um local onde as pessoas pudessem se reunir para propagar a palavra de Deus. E até então tudo estava correndo bem, mas de repente começou as pessoas dentro da igreja gostar mais da pregação de Cefas ou Pedro. Começaram as pessoas a ter um entendimento que porque o Apolo tinha uma falácia bonita, né? Filósofo, aquela forma de falar, seguir a ele. Outros já achavam porque Paulo tinha ali 9 idiomas, poliglota, o homem que tinha uma capacidade estupenda de ministrar a palavra e seguia. Ou seja, dentro da igreja estava tendo dissensões, estavam pessoas seguindo diretrizes diferentes. E o que é que acontece com isso? Quebra de protocolo, morte espiritual, falecimento da carne, da alma e do espírito. Por quê, pastor? Da carne que não vai querer ir mais à igreja, do espírito que se enfraquece e não quer mais orar e jejuar, e da alma, porque se não fizer aquilo conforme foi dito, você não vai alcançar o reino dos céus. Então por que ele se entristeceu tanto? Porque a carta começou a ter ainda ocorrências dentro da igreja piores ainda. Aí perguntamos nós a nós mesmos, como nós estamos como igrejas dentro do cenáculo, como pessoas, como homens, como mulheres. Aí no versículo, capítulo número 3, capítulo 3, pula para o capítulo 3, versículos de número 3 a 7. Seguidores carnais. Já viu aquelas pessoas idólatras? Aquelas pessoas que endeusam uma pessoa. É por isso que às vezes essa minha forma de ser, e as pessoas às vezes não entendem, é porque eu sei o perigo que é eu deixar vocês me idolatrarem. Quase não sai. Idolatrarem. Eita. Idolatrarem. Obrigado, Pati. Não deixo. Por quê? Porque eu sei a responsabilidade que é de uma idolatria, de um homem que tira o lugar de Deus de cima dos altares e deixa que as pessoas o idolatrem, que traga sobre ele aquilo que tão somente era para ser, louvado seja Deus, descido sobre Deus. Então o que é que estava acontecendo no capítulo número 3, versículo 3 até o versículo número 7? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Ele falando dele mesmo. E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais cresce, e conforme o que o Senhor deu a cada um, que é ministro dentro da casa de Deus, a não ser pastores levantados por Deus, como eu já expliquei aqui, conhecidos como Rui Peretas, homens que estavam condenados à morte, que iam remando debaixo da embarcação, levando os navegadores, ou melhor dizendo, as pessoas que iriam para os seus respectivos lugares, e estava no destino da sua própria morte. O que é que ele quer dizer com isso? Nosso trabalho aqui é servir. O menor de dentro da igreja é o pastor. Ele é a menor figura dentro da igreja, e a ele não compete ser idolatrado, a não ser cada dia pesquisado e pedido a ele forças da parte de Deus e não dele, para que se cumpra na pessoa aquilo que Deus quer. Aí ele diz assim: gente, eu abri a igreja,
Eu fundei a igreja. Aí ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Quando eu disse a pastora: não se preocupe, eu, Márcio Messias, você, pastor, Rosenildo, Eliana, Patrícia, Dona Marlene, ninguém vai trazer ninguém para a igreja se não for pela vontade de Deus. E ainda que tragamos, aquelas pessoas não vão crescer espiritualmente com força bruta ou manual. Elas vão crescer pela vontade do único que pode dar o crescimento. É esse que está aqui. Muitos não sentiram a presença dele ainda, mas ele está nesse lugar, e tem gente que já sentiu a presença dele nesse lugar, porque eu sinto a presença dele nesse lugar todos os dias da minha vida. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Aí ele continua dizendo: quem sou eu, gente? Eu sou um ajudador de vocês, um conselheiro, um amigo, um braço direito. Muitas vezes eu não agrado vocês. Olha o que ele diz no capítulo número 4, do 1 ao 5, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo qualquer coisa. Vou parafrasear: porque em nada me sinto culpado se alguém tentar culpar algo em mim, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o devido louvor ou louvor. Então você tem que se considerar um ícone de Deus. Você tem que se considerar uma excelência de Deus. Você tem que se considerar uma separada de Deus. Você tem que se considerar a menina dos olhos de Deus. Você tem que se considerar parte do corpo de Cristo. Você tem que se considerar irmão das pessoas que fazem parte desse ministério, com erros, falhas, com dissensões, com tudo que nos ocorra, mas que entretanto tenhamos uma mesma visão e o mesmo parecer. Tudo isso ocorrendo dentro de uma igreja. Mas pasme, foi a igreja que mais o apóstolo Paulo amou e a que mais lhe deu trabalho. Mas ele não abria a mão da igreja de Corinto, porque ele sabia da necessidade que havia dentro daquela igreja. O pastor sabe da necessidade que há no coração de cada um de vocês. Talvez teu vizinho, tua mãe, teu pai, teu filho, teu irmão, teu noivo, teu marido, te julguem. Mas ele está dizendo aqui: nem você mesmo pode se julgar. Espera a correção de Deus, mas anda prudentemente, para que no momento certo você receba de Deus um verdadeiro louvor. Quem sou eu a não ser um simples ministro da parte de Deus, que vim com a tarefa e com a incumbência e com a responsabilidade de nos esclarecer de modos operantes que nos afastam de Deus. Quer ser crente hoje, gente? É como eu falei na última sexta-feira, não é nada daquilo que eu relatei em alguns momentos da pregação que traz uma animação ao nosso coração, né? Uma alegria à nossa mente naquele momento ali, sabe? Uma descontração, né? E faz com que nós muitas vezes nos sintamos como se Deus realmente falou conosco, porque é tanta profecia hoje, é tanta coisa, que a gente sai muitas vezes inchados dentro da igreja.
Porque um falou uma coisa, quando você vai na porta do banheiro, o outro falou outra, de repente você está ali na segunda porta, na porta de saída, de emergência, outro já falou outra, de repente você desce do altar, aquele homem sai sapateando e já disse que Deus mandou te falar outra coisa. Daqui a pouco tem um sentado aí, ó irmão, sentindo a parte de Deus ali naquela pregação. Quando Deus ele fala, ele quer falar, ele fala, mas não dessa forma e nem dessa natureza. É por isso que ele diz a nós, fica na dispersação do Espírito Santo. Nem tudo que reluz é ouro. Olha como Jesus agia. Olha a simplicidade de Jesus pregar e propagar a palavra. Olha como ele assimilava bem as coisas. Ele usava, Jesus tinha um cuidado tão grande, que na maioria das suas pregações, ou em boa parte delas, exceto na hora de curar, mas na maioria dos sermões, ele sempre usava a cultura judaica da época, para que o povo entendesse o que é que ele queria falar acerca da terra e acerca das coisas celestiais. Coisas que hoje não nos é tão interessante assim, ou não vai trazer um desentendimento em nossa mente, porque ficou mais fácil, porque hoje passamos do papiro, do pergaminho, estamos hoje com a Bíblia Sagrada. Houve época que as pessoas não tinham, como cada um de vocês tem aí, ó, uma Bíblia para ter um acompanhamento daquilo que eu estou falando. Então somente tinha que ouvir e ter a capacidade de armazenar aquilo na sua mente, para que você pudesse fazer daquilo virtudes em sua vida. Mas hoje as pessoas estão trocando as coisas, estão achando assim, ó, nós estamos vivendo dissolutamente, é isso mesmo, vivendo de uma forma que, sabe, igreja, mundo, diabo, eu, você, o que interessa, o que é importante, vamos viver, vamos curtir, vamos fazer o que nos apraz, porque chegar um momento que nós vamos morrer, como se não houvesse o amanhã. Existe um amanhã para todos os que descem à sepultura. Existe um amanhã para todos que descerem à sepultura. Não vai existir um amanhã para o nosso corpo carnal, Messias, porque de onde ele veio, ele vai voltar. De onde nós fomos feitos? De onde nós fomos feitos? De onde nós somos feitos? Do pó. E nós vamos voltar? Mas e as narinas? Quem foi que soprou em nossas narinas? Para onde é que nós vamos voltar? Para ver sobre nós um julgamento. Aí tem crente ainda que acredita em reencarnação. Tem crente ainda que acredita num dormir eterno, que morreu, acabou. Tem crente que acha que o sofrimento é esse, que está, isso aqui que você está passando não é nada. Segundo o que está a nos esperar, se nós não andarmos segundo o curso da Bíblia Sagrada, nas partes boas. Por mais ideológico que você seja nas suas convicções, a Bíblia, ela não mente. Eu já vi pastores, pasmem, pastores usarem aí as redes sociais e dizer que o inferno não existe, que é ilusão humana, que não existe o arde, né? Conhecido como inferno, que não existe o lago que arde de fogo e enxofre. Poxa, quando nós morremos, nitidamente, a Bíblia diz que nós viemos do pó. Vai lá, em nome de Jesus, quando a pessoa for enterrada, abre o caixão, principalmente aqueles que foram enterrados em cova funda, assim, ó. Abre lá o caixão e vê lá como o corpo dele está se desfazendo, se desintegrando e indo para dentro da terra de novo e virando terra ou pó. Se isso é verdade, ocularmente, e a Bíblia fala sobre isso, porque ela fala que quando ele criou Adão, aí então, esse sopro, esse fôlego de vida vai se esvair, vai sumir, vai ficar
como se oxigênio na terra, para a gente ficar respirando o espírito de mortos. Brincadeira, meu irmão. Eram essas coisas que o apóstolo Paulo estava advertindo a igreja, trazendo à igreja uma noção de que estava tudo errado. Para ficar pior, no capítulo 5, havia ali, a não monogamia, mas a poligamia. Poderiam ter várias mulheres. E um dos filhos de um dos pais tinha uma outra mulher além da mãe dele, Messias, assim, imagino. Aí Paulo olha aquela situação no capítulo 5. Leia comigo que você vai ver. Geralmente, capítulo 5, versículo 1: se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é que haver e abuse da mulher do seu pai? Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se tivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós, e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém? Ele mandou entregar quem? Mandou entregar quem? Dá uma intenção, que ele agiu com rigor e com maldade no coração. Ele não mandou entregar a Satanás para que Satanás matasse a carne e anulasse o espírito dele do encontro de Deus. Vamos pegar a narrativa de uma forma conclusiva. Olha o que ele diz, olha o versículo 3. Eu, na verdade, eu não estava aí presente, mas estou aqui orando, intercedendo, jejuando. Eu não estou aí em corpo, mas eu estou orando por essa igreja, estou intercedendo. E tudo que está sendo lido por mim aqui, eu estou colocando nos joelhos. Como é que vocês estão vendo a situação dessa fornicação? Ele é casado com o pai dessa mulher dele? Como é que ele está relacionando-se com ela? A igreja toda sabendo, mas estava achando aquilo normal, porque todo mundo sabia, mas ninguém tomava nenhum tipo de atitude. Talvez de uma família rica ou renomada. Ele diz: como é que pode acontecer isso? E ele diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se tivesse presente. Ou seja, como se ele tivesse lá. Vem cá você, Robson, um exemplo. Não é você que está começando tal ato? Só fica aí mesmo, só hipoteticamente. Está acontecendo isso com você. Saia. A partir de hoje você não vai fazer mais parte do ciclo da igreja. Aí, saindo daqui, provavelmente lá fora está sendo entregue nas mãos de Satanás. Aí o que ele diz, determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós, e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás para destruição do desejo, para a destruição do pecado, para a destruição das coisas desordenadas, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, para que lá fora, claro que a igreja não vai deixar ele à toa. Vai ter que ir um presbítero, vai ter que ir um diácono, diaconisa, e dizer a ele: lembra, como Jesus disse a João, de onde tu caístes, lembra do pecado que cometestes, pede perdão a Deus e volta depressa, para que no dia do Senhor haja sobre vós salvação. Não é uma condenação, não é uma justificação humana.
Amém? Aí ele diz assim no versículo 6: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi santificado por nós, ou sacrificado por nós, perdão, pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade da verdade. O que é que ele está dizendo? Como eu falei, assim como Jesus, ele usou o tempo da época, que era um tempo de Páscoa, onde se fazia pães asmos, sem fermento. Ele disse que uma massa daquela, um levedouro, fazia que todo o bolo se perdesse, ou seja, deixasse aquele homem cometendo aquele ato dentro daquele local, e abrir precedentes para que outras pessoas se achassem no mesmo direito de fazer tais coisas, e ninguém podia puni-lo. Aí ele diz assim: você não entende? Olha o que ele diz: louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alimpai-vos, pois, do fermento, versículo 7, velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis. Louvado seja Deus, sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ou seja, tirou toda impureza, tirou toda a sujeira, tirou toda a maldade, tirou todos os vícios, tirou tudo que não é dele, perdão, que não é dele sim, e pôs tudo que é dele sobre nossas vidas. Isso era uma carta que o pastor da igreja em Coríntios estava recebendo. Ele estava se retratando com a igreja daquela forma, ou seja, exortando a igreja. Aí eu nos pergunto, como nos enquadraremos, nessas circunstâncias das quais até agora foram lidas, e tem coisas mais por vir, em nome de Jesus. Versículo 6, capítulo 6, versículo 1 a 9. O que acontece muito, e falei isso aqui na reunião de diaconisas e de missionárias, problemas internos de dentro da igreja, e levar para pessoas que não tem nada a ver com isso. Falei sobre isso aqui. Olha aqui, que não, para não ficar só nas minhas palavras, capítulo 6, versículo 1: ousa algum de vós, tendo algum negócio, problema contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos. E não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes problemas ou negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar? O digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Ou seja, teve um problema aqui dentro, entre um irmão e outro. Antes de chegar ao pastor, a pastora, tem diáconos e diaconisas aprovados, que você confie. E você pode chegar: olha, fulano, ciclano, vem cá, está acontecendo um problema entre eu e Beltrano aqui, eu queria que você nos aconselhasse. Não vai lá para comer acarajé, comer pizza, comer o diabo a quatro, e aí junta com uma pessoa que não tem nada a ver com a sua religião, e detona aquela pessoa da igreja e consequentemente o ministério de Deus. Aí fica neguinho virando para o lado, virando para o outro. É interessante, né? Porque isso é uma verdade constante nesta geração. Fala mal do pastor, fala mal da pastora, fala mal dos diáconos, da diaconisa, fala mal dos irmãos, fala mal da irmã.
fala mal de todo mundo, fala mal de Deus, fala mal de tudo, com pessoas que não convém falar. Ele disse: não tem pessoas dentro da sua igreja que você possa desabafar com ela, falar com ela, discutir esse assunto com ele ou ela, ou se não, chegar à eminência da igreja, ao pastor, à pastora, aos missionários, aos presbíteros, aos diáconos. Por que vocês tratam desse assunto com pessoas? Vocês não sabem que vocês vão julgar até os anjos? Como é que vocês não conseguem julgar as coisas mínimas dentro da igreja? Aí não, criamos contendas, dissersões entre nós mesmos, e aí vamos para as ruas e chega lá, o pastor teve um ato ruim. Ao invés de chamar a pastora para conversar, que é a única pessoa, na minha opinião, que você podia verbalizar isso, não. Prefere ir para uma pessoa que você conhece lá fora. E cuidado, eu falo direto, não se levanta contra a minha vida não. E vai falar mal do pastor, com a vida toda fora do altar, com a vida toda desgraçada, toda desordenada, mas acha no direito de falar mal de um pastor, de uma obreira. Cuidado, cuidado. Aí ele continua, versículo de número 4, não é isso? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, onde na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Você não vai pegar um irmão da igreja que chegou ontem, Marcos, chegou ontem na igreja, Marcos. Você vai ver muito isso, viu, Marcos? Não se escandalize não, isso acontece muito dentro da igreja, não só aqui em todas. Aí você vai chegar para Marcos, vou usar um exemplo aqui, briga aqui Robson e Nailton, hipoteticamente, tem uma discussão, aí chega aqui, vai para Marcos, vai fazer o que com Marcos, a não ser matar ele espiritualmente? Marcos, você viu ali a situação de Nailton, cara, obreiro da casa de Deus, para você viu que situação, como é que pode? Aí já vem Nailton, não, Marcos, você viu que Robson é que está errado? Ele neófito na fé, novo, o que é que vai acrescentar ele nisso? Vai agregar o que na vida dele? Vai acrescentar espiritualmente o que na vida dele? Aí ele diz no versículo 5: para vos envergonhar, eu digo, não há pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis, pessoas que nem parte da igreja fazem, pessoas que não fazem parte do nosso círculo espiritual. Na verdade, versículo 7, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Olha para isso. Isso acontece muito com vocês, mulheres aqui, não vou parar de dizer isso. Problemas internos dentro da igreja é uma patifaria, para não dizer outro nome. Aí fica uma falando da outra, quando não fala aqui, quando acha ocasião, está lá cheia de cabeça, cheia de demônio, vai e fala da irmã, do outro irmão. Eu expliquei aqui sobre ungido, não foi, obreiras? Foi, obreiros? Foi, missionários? Todos nós somos ungidos. Quando a Bíblia fala, ai daquele que se levante contra o ungido do Senhor, isso não há hierarquia não, depende da maneira que eu me revele contra a vida dele. Ah, mas eu sou pastor, eu posso sim reprimi-lo, posso chamar a atenção, posso discipliná-lo, mas segundo as leis, segundo a palavra de Deus, não com minhas convicções como homem, achando que eu tenho direito sobre a vida dele, porque ele é ungido de Deus. E ai daqueles que se levantem contra um dos ungidos de Deus. Aí ele diz assim, ó, mas ao irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, porque não entram ali um com o outro, chorando, sofrendo os problemas que estão acontecendo da igreja, do outro irmão, da outra irmã. Ao invés disso ficam contendendo o tempo todo, brigando o tempo todo, uma falando mal da outra, enquanto tem pessoas morrendo dentro da igreja.
mas vós mesmos fazeis injustiças e fazeis o dano, isso aos irmãos. Aí ele diz assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí eu vou parafrasear: quanto mais ter algum tipo de autoridade para dar alguma opinião a você. Ah, mas é uma pessoa estudada, formada em quê? Não, pastor, em arquitetura. Não, pastor, é formada em letras. Não, em filosofia. Sim, e conhece o que da Bíblia? Conhece o que do corpo de Cristo? Conhece o que do Pai, do Filho e Espírito Santo? Para que possa te instruir, porque eles não vão te instruir a comunhão e a união, muito pelo contrário, vão te instruir a contenda. Ela disse isso, foi? Diga na cara dela que é ela. Não coma reggae não, porque ela se acha melhor do que você, porque ele se acha melhor do que você, porque tem um poder aquisitivo maior do que você, porque tem um carro, porque tem uma moto, porque mora num lugar melhor. Não deixe isso barato não, é o que vai acontecer. Isso estava entristecendo o coração do apóstolo Paulo, porque quando tem alguma coisa para ser retratada na igreja, vai o anjo da igreja, pede a Deus permissão: Senhor, eu conversei com o anjo da igreja, mas eu quero uma resposta do Senhor também. Ora a Deus, fala com Ele, pede a Ele. E outra coisa, igreja, não pensemos que estamos ou que somos livres. Há um limite imperado nas nossas vidas. Olha o que diz ainda no capítulo 6, no versículo 12 a 20. Olha o que diz a palavra do Senhor: os nossos corpos são membros, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloseis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão disse dois em uma só carne. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita entre vós, proveniente de Deus, o que não sois de vós, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso ou no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É uma luta constante, é um trabalho incansável e incessante, porque a nossa matéria física é a área mais fácil de Satanás trabalhar, muito mais fácil do que a mente, muito mais fácil do que o coração, muito mais fácil do que o espírito. São os desejos carnais. Poxa, deixei de beber cerveja tem 30 anos quase. Eu vou dizer a você que eu esqueci o sabor da cerveja, do Campari, do Cinzano, do Martini, do Cortesano, da vodka, do whisky. Nenhum deles.
Todos eles estão aqui. Se você me colocar aqui com os olhos fechados e me der todas as bebidas que eu lhe falei aí, eu digo uma por uma que eu bebi. Uma por uma. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nossa carne, justificavelmente, ela é tendenciosamente caída para o pecado. Só há um meio de você se livrar disso definitivamente. Pasme, talvez vocês achem heresia o que eu vou dizer. É quando nós morrermos. Porque todos nós somos passivos a erros e a falhas. A força que há no desejo do nosso corpo, ele supera muitas coisas que nós muitas vezes não compreendemos. Só há uma coisa que pode combater este mal. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. A seguir. Porque é a luta da carne contra o espírito. O apóstolo Paulo disse o quê? Eu não estou aí presente, mas eu estou em... Quando ele está falando isso, ele diz, eu não estou aí presente como pastor para atuar, para usar o microfone para falar, mas eu estou orando e eu estou jejuando, e com a autoridade da minha oração e do meu jejum, pega esse rapaz do capítulo 5 aí e entrega ele a Satanás, para que Deus tenha misericórdia e no dia do Senhor ele se arrependa e volte. É por isso que o apóstolo Paulo, em uma das suas narrativas, diz, aqueles que estão de pé, cuidem-se, para que não caiam. Capítulo 7, para ganharmos tempo, versículo 1. Louvado seja Deus. A 5. Anule o mal do seu casamento. Mulheres, tem mulher casada aqui? Noiva, mulher que estão pensando em casar? Tem mulher casada aqui? Deixa eu ver se estão todas casadas aqui. Procurando algumas aqui. Amém? Capítulo de número 7, versículo 1 a 5. Ora, quanto às coisas que me escrevesses, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ele foi um dos. Ele não conheceu mulher, o apóstolo Paulo. Mas, por causa da prostituição, do desejo, do entra e sai, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por, louvado seja Deus, consentimento dos dois, ou mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Eu falo sobre isso aqui direto. Graças a Deus eu não tenho esse tipo de problema. O diabo vai entrar. O que é que ele está dizendo? O corpo da sua mulher te pertence, assim como o corpo do teu marido pertence a ela. Aí você vai procurar sua mulher. Sua mulher leva 2 semanas, meu amigo, se preocupe, com todo amor e carinho. Tira agora aqui, eu vou tirar até o óculos. Tem alguma coisa errada com você ou com ela. Às vezes não seja nem um adultério, porque tem pessoas que têm, sabe, uma natureza abençoada. Tem pessoas que são rancorosas. Onde a pastora ser mulher não já disse aí que não libera para o marido por causa da maneira de ele ser? Ah, vem só me procurar quando quer. Eu sou o quê?
Então tem que ver onde é que está o erro. Ó, vou ler devagarosamente. Ora, quantas coisas que me escreveste. Ela escreveu até sobre isso. A mulher sabia da vida da igreja, ou esse integrante da família de Cloé. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, porque mulher é terrível. Mulher é terrível. Mulher enganou o diabo. O diabo queria ludibriar a mulher disse: vai ali, pegue água ali, enche aqui esse vaso aqui. Quando esse vaso estiver cheio, a gente conversa. Só que ela mandou ele pegar água no cesto, e o cesto não enche. O diabo ficou um cadeando pegando água, e até hoje. Dá risada? Mulher terrível. Pense num bicho sabido, é mulher. Mulher sabida 10 vezes mais do que o homem. Ó, ora. Quantas coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague a mulher a devida benevolência. Seja homem com ela, seja notório com ela, seja verdadeiro com ela, seja firme naquilo para que foi chamado. E da mesma sorte, a mulher ao seu marido. Se não quer mais dormir com ele, porque casou. Mudou, foi? Mudou. O cara vai ficar velho, a mulher vai ficar velha. Algumas coisas em nós vai ter que mudar. Isso é normal, da natureza humana, né? A pastora mesmo falou aqui, né, de uma forma mais expressiva, né? Vai cair as peitolinhas, barriguinha vai crescer, os homens vão ficar, sabe? Os homens também não é muito bom não, né? Tem quem se lembra de Muchaco aí, na época que tem Muchaco, vai lembrar o que vai entender o que eu estou falando, né? O homem vai perdendo mais a ereção. No meu caso ainda estou, graças a Deus, tomando nada, graças. Vai perdendo mais o estímulo. A mulher vai ficando mais desagradável fisicamente, né? Eu já peguei aqui muito sobre isso, sobre como é que fala? O comportamento da mulher e do homem dentro de casa. Às vezes a mulher se arruma toda para ir para a rua, chega dentro de casa e fica parecendo um bicho, como se não tivesse marido. Ah não, mas eu estou acostumado. Que nada, velho, que você tem que estar arrumada mesmo. Arruma a casa top, pô. Tem marido que às vezes pega e está dentro de casa lá, já não tem um corpo muito atrativo, atraente assim igual o meu. Aí mete uma cueca toda folgada, toda com as pernas grossonas, e fica dentro de casa passando para lá e para cá na frente da mulher. A mulher fala: ó, que disco. Ó pra aí. Da mesma forma a mulher, aí se embeleza toda na rua, tá melhor de cara feia, mas é verdade. Aí chega dentro de casa, mete o diabo de uma touca furada, se veste igual um homem, mete short, mete... Você pensa que agrada o cara, é? E tem umas que perdem totalmente o pudor, o respeito, e já passa na sala, o cara está lá deitado, sentado assim no... Quando não é isso, é arrotando. Isso serve para os homens também. Já falei sobre isso aqui várias vezes. Chega em casa, aí chega do trabalho, aí chega lá, joga a cueca no lugar, sabe? Tira a camisa e joga no outro lugar. E chega sujando a casa toda. Peraí, ó, Rosinha, tá achando o quê? Aí sai, chega da rua com o pé todo de lama, sai sujando a casa toda, chega com a mão suja, sabe? Não sabe nem de onde ver. Quantas vezes a gente pega, né, indiretamente no pênis de outro homem. O cara chega ali no banheiro, vai no banheiro, não é aciado, não lava a mão. Aí chegou ali, aí você: Pai do Senhor, irmão. Tem gente que é porco de natureza. Eu vou mentir? Para agradar? Aí chega da rua, tá lá a mulher se acabando, a casa toda limpinha, suja a casa toda, chega na panela, como: o que é isso aqui? Que é cuspir na panela? O que é isso aqui? Tô gostando. Aí eu vou te perguntando, isso vai criando
um desestímulo sexual. A mulher não se cuida, o cara não se cuida. Aí pensa assim, estou casado, a mulher me ama, vá. Eu estou casado, meu marido, ele não tem olhos para outra, vai, fique se dando. Você não está no coração de ninguém. Fique andando todo desprovido aí, não, eu quero trabalhar. Correr atrás, sabe? Se cuide não. Nada, minha barbinha tem que estar feita, meu cabelinho tem que estar cortado, sabe? Tenho que estar fitness, iguadário. Na idade que eu estou, 53 anos, daqui a um mês. Não é ruim não. Eu vejo alguns caras aí com 53 anos que parece que tem 70. E aí tem alguns camaradas aí que tem menos do que a minha idade, parece que tem 20 anos mais velho do que eu. Então o que é que ele está falando aqui? Que sejamos, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, que sejamos primeiro o homem dentro da nossa casa para depois ser um ministro de Deus dentro da igreja. Temos as nossas diferenças, ela não vai ser boa para mim, eu não vou ser bom o tempo todo. Tem defeitos que, se for passar aqui meu defeito aqui, Vinícius, aqui vai passar a noite toda aqui, você vai ficar, pastor, é mesmo? É em si. Mas naquilo que nós podemos ajustar, ajustemos. Em nome de Jesus. Para que, olha o que ele diz no final aqui, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência, pela vossa falta de vigilância, pela falta de percepção. Já falei aqui e digo, eu não, a não ser como pastor, como amigo, irmão, pai, mas o cara que chega aqui e fica falando da mulher dele para todo mundo, esse cara não é meu amigo. Você está falando da mulher que dorme com ele, quanto mais de mim. É a mesma coisa a mulher, fica esculhambando o marido dela com todo mundo, não presta, viu gente? Vou lhe dizer logo aqui em cima, se tem um homem que fica esculhambando a mulher dele com todo mundo aí, caia fora dessa amizade. Da mesma sorte a mulher. Não merece respeito nem consideração. Se ele está falando da mulher, vai falar o que de você e de mim. Então, para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Versículo número 8. Esse é um outro assunto que às vezes as pessoas me perguntam. 8, do 1 a 4, só rapidinho. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe, como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido de Deus. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Aí tem sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, tem comida dada São Cosme e São Damião. Aí os bocas de jacaré de plantão vai para a casa dos parentes que são de outras religiões que não tem nada a ver, deixa eles lá comer, chega lá e come caruru, come vatapá, come comida oferecida a ídolos, sabendo que está errado, porque a boca é maior do que a cara. Não aguenta ver comida, a glutonaria. Que nada, aqui o pastor fala isso, é cheiroso, viu? Tá lá os 7 caruruzinhos que eu já fiz, um acarajézinho lá. Tá lá São Cosme, São Damião, um é ladrão, o outro é vilão. E tá lá tudo preparadinho, uma mesa toda negociada. Vem fulano, aqui seu prato. Cadê seu menino, veio com você? Bota ali para comer no gurgúrio dos 7 meninos. E aqui tem muito guloso, tem muita gulosa que não aguenta ver um prato feito. E aí, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha,
mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe que, louvado seja Deus, não sabe como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que, louvado seja Deus, não há outro Deus senão um só, que é o nosso Deus poderoso. Não há São Cosme, não há São Damião, não há Sexta-feira Santa para que você apresente alguns santinhos para que sejam alimentados. Então abra o olho, capítulo 9 para adiantar. Deveres da igreja, versículo 1 a 14, vou ler bem rápido. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com quem me condena. Ou seja, se vocês são minhas ovelhas, conhecem a minha vida, conhece Cristo na minha vida, quem é que tem que ser o meu defensor contra os que tentam me condenar? Vocês que são minhas testemunhas, são ovelhas de Deus, do aprisco do qual eu sou participante e presidente, que presido vocês na prática de ensinar a palavra. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós minha obra no Senhor? Estou trazendo para mim, porque também sou ministro da palavra. Se eu não sou apóstolo para com os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Pega bem isso aí, viu? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu, Barnabé, não temos direito de deixar de trabalhar? Porque o povo estava contendendo com eles, porque eles estavam vivendo do ministério naquela época. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite, ou não bebe do leite, ou não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou o homem a quem ele levantou para cuidar dos bois? Ou não os diz: certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque, louvado seja Deus, deve lavrar com esperança, o que debrulha deve debrulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Você não paga seus impostos com os seus devidos trabalhos? O que é que ele quer dizer com isso? É desgastante labutar, tratar com pessoas que concordam, que discordam de você. É desgastante no ministério da palavra você ter que abrir mão. Segura esses meninos aí, não vou falar mais nada a vocês não, depois digam que sou ignorante. É desgastante você ter que estar o tempo todo abrindo mão da sua família, abrindo mão da sua casa, dos seus filhos, para estar fazendo a palavra. Mas na hora que o pastor ele é presenteado, ou que devemos devolver o dízimo para que haja mantimento na casa do Senhor, e assim se o pastor sobreviva daquilo,
é um comentário terrível. Aí se esse carro meu fosse novo, foi o cara que disse a você, Robson, quando viu a igreja pela foto, que eu tinha o quê? E o carro? O cara disse que eu tinha uma Hilux. A Robson, o pastor deve ter uma Hilux, né? Eu não tinha nenhum carro ainda. Esta é a visão. Aí o que é que o apóstolo Paulo diz de vocês, por nós? No versículo: se eu não sou apóstolo para os outros, versículo 2, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa para que com os quem me condenam. Vocês, pastor, mas tem muitos pastores ladrão. E daí? Tem muitos políticos ladrões, tem muitos policiais ladrões, tem muitos médicos ladrões, tem muitos doutores ladrões, juízes ladrões. Quantas pessoas ladrões estão tendo aí agora? Qual agora esse careca do TSE aí? Infringindo aí leis de 1940, aplicando várias multas e censurando várias pessoas porque não pode falar mal de quem ele gosta. Ou nós não podemos receber o devido salário daquilo que nós fazemos. Ou você pensa que o meu trabalho só é vir aqui na igreja e estar pregando a palavra, e ir para casa, dormir, ter um sono bom, ficar. Ou pensa que o diabo todo dia não fica ali ao redor da minha casa, esperando destruir tudo quanto eu construo, com muito labor e com muita luta. Então quem são minhas defesas? Vocês. O que é que ele diz? Digo isso segundo os homens? Ou não diz a lei de Moisés o mesmo? Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi o que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Deus saiu do céu para cuidar de algum boi? Não, pastor, o senhor tem que trabalhar, mas eu não tenho obrigação de devolver o dízimo. Não, deixa eu viver da maneira que eu estou vivendo, que estou bem melhor. Olhe sua vida como é que está indo. Eu falo ela em todo o curso. Veja se você está crescendo espiritualmente ou se você está desfalecendo. Não só nesse parágrafo, mas em todo o âmbito espiritual, principalmente o que se diz a igreja de Deus. Então vigie. Amém? Capítulo de número 9. Capítulo de número 10. Já vamos finalizar. 14 a 17 diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como sábios, julgais vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um. Nós, sendo muitos, somos um. Nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aí depois de ele replicar, depois de ele explicar sobre essa carta, ele vem tratar: agora sim, eu vos prepararei como devereis agora tomar a ceia do Senhor. Começa do versículo 11, capítulo 17 a 32, vou ler todas e daqui a pouco faremos uso da ceia. Olha o que diz o capítulo 11, versículo 17, em nome de Jesus. Nisto, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos juntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros, ou os que são sinceros, se manifestem entre vós.
De sorte que quando vos juntais de um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um come e outro sente fome, e outro embriaga-se, O que é que era isso? Antes da Santa Ceia, tinha um movimento que dava-se o nome de ágape, ou seja, a vontade de Deus, a bondade de Deus. As pessoas mais bem aquisitivas levavam pratos de comidas, cereais, coisas, para dividirem entre as pessoas ali. Dizia que tinha pessoas que levavam panelas, vasilhas, para que quando fosse para aquelas respectivas comemorações ou celebrações, eles levavam para casa, além de comer, levavam para casa. Só que as pessoas se antecipavam em chegar. Isso era antes do ato da ceia ou da Santa Ceia. Aí comia, enchia suas vasilhas e deixava outras pessoas com fome. E aí o apóstolo Paulo se indignava com aquilo. Por isso que ele diz no versículo 20: de sorte que quando vos ajuntais de um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis, nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Há algo em nós que precisa ser liberado nesta noite. E da minha parte, já de antemão, peço perdão em primeiro lugar a minha esposa, aos da bancada. Se porventura fiz algo, me perdoem de todo o coração. Tento mudar todo dia eu tento mudar. Não é fácil ser eu. Talvez, como eu falei, na terceira pessoa olhasse para mim, eu não suportaria viver perto de mim. Eu me acho insociável, eu não consigo, me aturar quando eu olho algumas atitudes minhas. Por isso que esta semana pedi perdão a toda a igreja, devido a algumas coisas que eu falei durante este ano, que eu distratei, que eu menosprezei, que eu humilhei, que em alguma fala minha eu desfiz de você, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Então cabe a mim e cabe a cada um de nós aprendermos a pedirmos a Deus perdão uns aos outros, porque todo aquele que perdoar será. Então por isso que eu estou pedindo perdão a cada um de vocês, naquilo que eu fiz e naquilo que eu penso que eu não fiz, mas fiz. E talvez você no seu coração ainda não conseguiu me perdoar, mas se quando terminar o culto, o perdão que eu estou pedindo aqui é sincero, se você aceitar, pode me procurar depois do culto e dizer: pastor, eu te perdoo, porque eu senti sinceridade naquelas suas palavras. Estava com o Senhor engasgado e aquilo estava me incomodando, mas hoje eu consegui perdoar o Senhor, porque eu não vou conseguir participar da ceia do Senhor, não vou conseguir fazer uso da ceia do Senhor
divulgar a ceia do Senhor se vocês não me perdoarem. E graças a Deus, contra nenhum de vocês aqui, graças a meu bom Deus, eu não tenho nada, queixa, nada, graças a Deus. Graças a Deus. Se time foi no passado e já morreu, Satanás já enterrou com ele na profundeza do inferno. Muito pelo contrário, estou me sentindo bem hoje aqui de uma maneira expositiva na presença de Deus, exceto os que eu não os conheço, para não ser hipócrita. Mas graças a Deus, eu estou me sentindo feliz aqui. Estou me sentindo feliz por a conquista de uma irmã minha, que eu não vou citar o nome dela aqui, que me contou ontem, que é uma coisa que estávamos orando e ela me contou com muita alegria no final do culto. Ela está aqui hoje. Algo que vinha apertando a mente dela e perturbando como outras coisas.